Salve, salve, sejam bem-vindos! Está começando mais um SBT Esporte e hoje a gente vai falar de muitos assuntos importantes. Vamos falar da vitória do Corinthians, a gente vai falar da vitória do Corinthians no Paulistão lá em Volta Redonda, a gente vai falar também sobre o Palmeiras que joga já também lá em Volta Redonda e também a gente vai mostrar a lista que a gente falou para você da votação dos clubes em relação à paralisação do Campeonato Paulista e a entrada na Justiça. E ainda o mais surpreendente, presta atenção, hoje a gente tem imagens da reunião do presidente da CBF com os representantes dos clubes das séries A e B. Tirem as crianças da sala. E como sempre, você pode participar com a gente aí, vai lá no nosso SBT Zap, 18991437891. Esse programa tá muito polêmico. Caio Esteves, muito boa tarde. Polêmico e com razão, né, Mário? Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo em casa. Infelizmente, a gente tem que falar de outros assuntos relacionados ao esporte e à saúde pública e não só do esporte, do que acontece dentro de campo, que era a nossa vontade, né? Nossa vontade de todos nós é que nada disso estivesse acontecendo, nem pandemia existisse, enfim, mas é o que está acontecendo, são os fatos e a gente tem que relatar aqui e também expor a nossa opinião, né? É isso aí, e o nosso querido Caio Esteves hoje está FP. Full pistola. Ele tá full pistola da vida. Hoje o negócio, hoje o bicho pega aqui. Vamos começar falando do Corinthians, que venceu o Mirassol na estreia aí da volta do Paulistão, lá em Volta Redonda. A gente vai acompanhar como é que foi o gol da vitória magrinha, michuruca do Corinthians. Põe na tela. O gol da vitória do Corinthians saiu no primeiro tempo e foi só. Fagner foi na linha de fundo e cruzou o rasteiro. Gustavo Mosquito pegou de primeira e mandou para a rede. Fim de jogo, Corinthians 1-0 Mirassol. E o Corinthians que tomou pressão do Mirassol durante boa parte do jogo, a gente vai agora acompanhar a justificativa do Wagner Mancini. Diga, Mancini. Nós, em determinados momentos, tivemos uma perda de pressão, e aí é de ordem tática, mais no início do jogo. Já na segunda etapa a equipe marcou melhor, adiantou, foi mais atuante, e as substituições eu reconheço hoje que a partir dos 25 do segundo tempo, a nossa equipe perdeu um pouquinho de rendimento a partir do momento em que foram feitas as trocas, os atletas acabaram não entrando da forma como estavam aqueles que vinham jogando, então isso acabou pesando. Sobre a questão do Otero, eu vi o Otero hoje extremamente competitivo, e a opção de se montar um meio-campo mais marcador é exatamente porque nós já sabíamos que o jogo seria complicado. Do jogo, o Corinthians, o Mancini falou, mas não falou o que realmente aconteceu. O Mirassol dominou praticamente o jogo todo. O Corinthians melhorou da parte final, a quarta parte do jogo, né? A gente divide em quatro partes, o quarto do jogo, o Corinthians dominou sim o Mirassol. O Cássio salvou o Corinthians, pegou um pênalti, né? E você, torcedor corintiano, se acostume, porque o Corinthians está pagando contas. Esse ano não vai ter nada além do que isso aí que você está vendo em cima do Mirassol, vitória michuruca, sabe? Vitória na rapa do tacho, é isso, né, Caio? É mais ou menos isso que eu ia falar mesmo, Mário. A questão acho que é o estilo do Mancini, né? A gente tem visto o jeito que o Mancini joga e não é segredo para ninguém. Até teve um documentário recentemente divulgado dos bastidores do Corinthians e ele, no vestiário, nos intervalos dos jogos, ele falando: fecha a linha defensiva, reduz a linha, joga fechando, tem o resultado, joga fechando. O Corinthians, quando faz gol, nos últimos jogos pelo menos que eu tenho visto, quando faz gol no primeiro tempo, recua demais. Faz o gol e recua. Parece que é um estilo que o Corinthians está habituado a jogar e que o Mancini gosta. Tem gente que gosta porque o resultado chegou, 1-0 chegou, e isso não dá para negar, o Corinthians venceu o jogo. É líder do grupo. É líder do grupo, tem o resultado. É mais ou menos o que aconteceu com o Carille, mas tem gente que também não gosta porque o futebol fica feio, né? Fica aquele tipo de jogo feio, retrancado, pegado no meio campo, enfim. O Corinthians está jogando o que o elenco pode oferecer, entre aspas. Eu acho que se o Mancini não tivesse no comando do Corinthians, o Corinthians estaria talvez jogando mais bonito, mas talvez não tivesse os resultados que tem. Então é aquela questão da gangorra. O ideal seria balancear, você conseguir vencer os jogos jogando feio, tem resultado, e joga bem, exatamente. Não tem resultado. Olhando para o Corinthians hoje, para o que o Corinthians pode produzir, pensando na temporada, se o Corinthians quiser pensar em título, talvez de uma Copa do Brasil, talvez de uma Sul-Americana, eu acho que o Mancini não é o cara certo
para estar comandando o Corinthians. Se o Corinthians quiser fazer uma temporada regular, não correndo nenhum risco, mas também não almejando nada, aí sim eu acho que eu vejo o perfil do Mancini. Eu acho que o Corinthians tem que pensar um pouquinho mais além disso. E a gente continua lá no Rio de Janeiro, a gente continua lá em Volta Redonda, porque hoje a gente fala do Palmeiras. Daqui a pouco ele joga contra o São Bento, também lá onde o Corinthians jogou com o Mirassol e ganhou o jogo, né? O jogo vai ser aí às 10 da noite e a gente vai ver como é que o Palmeiras se preparou para o confronto de hoje. Põe na tela. O Palmeiras já está em Volta Redonda para enfrentar o São Bento de Sorocaba, mesmo o presidente Maurício Gagliotti tendo votado contra a entrada na justiça para continuar o Paulistão. A diretoria se posicionou contrária, mas acabou cedendo. Abel Ferreira ainda está em Portugal e não vai comandar o time. O auxiliar técnico João Martins continua. Patrick de Paula falou sobre esta partida de maneira protocolar. Bem focado, né, para esse jogo, para ir jogar no meu estado, né, onde eu sou nascido e criado, no Rio de Janeiro. E em busca desses 3 pontos, né, que é muito importante para a gente. É a gente que vem nessa batida aí, que graças a Deus temporada passada a gente conquistou bastante título. E em 2021 a gente vai procurar fazer o mesmo que a gente fez no passado, né, para a gente sair bem vitorioso em 2021. Alguns dos principais jogadores estão de volta e devem ser titulares contra o São Bento. A escalação deve ficar assim: o Everton, Gabriel Menino, Luan, Renan e Esteves, Danilo, Patrick de Paula e Rafael Veiga, Rony, Lucas Lima e William. Vai ser a segunda partida do Paulistão disputada em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Vamos lá, Palmeiras, um bom time. São Bento vai ter problemas à vista. Eu acho que o Palmeiras é favorito para o jogo. Mais uma vez, volto a falar, igual a gente tem falado durante a semana, que só de ter o jogo para mim é um absurdo, não deveria ter esse jogo. Mas já que vai ter, eu acho que é uma oportunidade para o Lucas Lima, né, Mário? O Lucas Lima tem recebido oportunidades agora nesse período de começo de temporada, tem jogado bem em alguns jogos sim, tem rendido e tem mais uma chance aí de tentar colocar uma pulguinha talvez atrás da orelha do Abel, para quando realmente o time tiver com força máxima, ele ser uma alternativa ali no meio campo do Palmeiras. Mas o Palmeiras é favorito para o jogo. São Bento, que inclusive foi um dos times que a gente vai falar aqui, que votou a favor da Federação Paulista para entrar na justiça e para ter os jogos, né? O São Bento é um dos times que apoiou esse absurdo aí. Vamos ver como vai ser. Eu acho que o Palmeiras é favorito para o confronto. Boa, seu Caio Esteves. Olha, senhoras e senhores, este é Caio... Põe na 3 aí. Põe a 3 aqui. Tamo aí. Ele está brabo hoje. Não, tem que ficar, pô. Tá... Você não tá bravo, você tá brabo. Não, é complicado. Hoje você eu acho muito errado isso que tá acontecendo. A gente vai mostrar também um vídeo do Caboclo, presidente da CBF. O segundo bloco do programa hoje é surreal. O segundo bloco do programa hoje está surreal, é inacreditável. Vem a lista que a gente prometeu aqui para você ontem e tem a reunião do presidente da CBF, que é inacreditável que é falado. É inacreditável. Eu vou me conter. Já me pediram para eu me conter, eu vou me conter. O time do Marília, vou me segurar aqui. O time do Marília já deu muitas respostas pra gente ontem, né? Com 16 casos positivos, depois de excursionar por 3 estados diferentes para jogar competições nacionais. 16 casos positivos aí dentro do elenco do Marília. Sucesso. Que não é longe não, é aqui perto. Sucesso. WhatsApp, põe na tela aqui a Nicole de Rio Preto. Oi, eu amo o Corinthians e não perco vocês nem um dia. Põe na tela, Nicole. Põe a Nicole. Que coisa mais linda, Brasil. Legal. Um Valeu, beijo Nicole. Pra você, Nicole. Tamo junto. Cuidado com o segundo bloco. Beijo hoje tá terrível aqui, viu, Nicole? Vamos lá. O Hanson, de Flórida Paulista. Uma hora eu vou confundir, hein? Vou falar Hanson. Nos anos 90 fez muito sucesso. Melhor programa. Tem que ver se ele conhece, né? Não sei nem se ele o conhece. pai dele vai conhecer. Exatamente. Melhor programa da tarde. Amo! Põe na tela aí o Hanson. Certeza. Lá. O pai dele que conhece. Com o Fernandinho Cover. Tamo junto. Beijo pra criançada aí que tá assistindo a gente. Eu tô mais pra irmão Lázaro. Aliás, o irmão Lázaro partiu, né? Foi embora, né? Vítima da Covid. Eu tô a cara do irmão Lázaro. Sensacional. Ai, meu Deus. Vamos pro intervalo, a gente volta já. E agora o meu recado é para falar de algo essencial para mim, para você e para sua família, que é a água, um bem muito valioso, ainda mais em tempos de pandemia, onde a gente deve aumentar os cuidados com a nossa higiene pessoal e com os ambientes em que a gente vive. E tudo isso é fundamental para a gente evitar a contaminação e a gente se proteger, claro, da Covid-19. Sabendo da importância da água, nesse momento a gente não pode desperdiçar de jeito nenhum. É preciso a gente usar
com consciência e responsabilidade. Então, preste atenção. Vamos fechar bem as torneiras a hora que a gente vai ensaboar as mãos, a gente vai escovar os dentes, fazer a barba. Agora, tomar banho, mais breves, rápido, 5 minutos já são suficientes. E para o Dia Mundial da Água, essa semana especial, o Tela 2 produziu a série Finito, com 10 episódios lindos para alertar sobre a importância do consumo consciente. Então fica ligado. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. E conforme foi dito aqui pelo Caio no programa de ontem, nós preparamos a lista com a posição de todos os clubes da Série A do Paulistão. A pauta era sobre a entrada com uma ação na Justiça para que o Paulistão continuasse sendo disputado. Vamos pôr na tela? Vamos lá, vamos pôr na tela aqui, ó. Olha aí, votação do Paulistão. Quem foi a favor? O São Paulo foi a favor, o Mirassol, o São Bento, a Inter de Limeira, o Guarani, o Ituano e o Novo Horizontino. Quem foi contra? O Corinthians, o Palmeiras, o Santos, o Red Bull Bragantino, a Ponte Preta, o São Caetano, o Santo André, a Ferroviária e o Botafogo de Ribeirão Preto. Isso. Só para Então, contextualizar, Mário, a favor da FPF brigar na justiça para a continuidade do campeonato. Sim. Então, quem queria que o campeonato continuasse? Foram esses clubes aqui. Os clubes a favor ali que a gente está mostrando na tela. E os a clubes sua esquerda na tela aí. Exato. E os clubes que foram contra os jogos, enfim, acontecendo aqui no São Paulo ou qualquer outro lugar, foram esses outros clubes aqui: Corinthians, Palmeiras, Santos, Red Bull, Ponte, São Caetano, Santo André, Ferroviária e Botafogo de Ribeirão. O técnico do Santo André foi internado ontem com Covid, com de 50% a 75% do pulmão comprometido, já está internado. Eu acho que não cabe a gente falar muita coisa, né, do que tem acontecido ontem. Mais de 3 mil pessoas morreram de Covid no Brasil. 3.100 e pouco. A título de comparação, Mário, eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas a título de comparação pelo impacto dessa doença que ela tem causado, o 11 de setembro, o World Trade Center, as Torres Gêmeas que o avião bateu, matou 3 mil pessoas. Ontem teve um 11 de setembro no Brasil de morte por Covid. Só ontem, fora o que tem acontecido nos dias. Então, assim, é hora para ter futebol? Não é hora. Então, se acontecer alguma coisa, já tem acontecido com o caso do Santo André, se acontecer alguma coisa mais grave, se acontecer de um jogador for infectado e ele ter esse problema, a gente não pode dizer que foi por isso, porque a gente não sabe de onde que a pessoa foi infectada, mas a gente também não pode dizer que não foi. Então, esses clubes aqui que estão a favor, eles têm essa responsabilidade, inclusive os dois aqui da região, Mirassol e Novo Horizontino, dos presidentes, até anotei aqui o nome dos presidentes, se eles quiserem se manifestar, o espaço está aberto aqui para a gente conversar, o Denilson Rocha Santos, do Novo Horizontino, e o Edson Hermenegildo, do Mirassol, que foram a favor dessa questão da Federação Paulista brigar para acontecer os jogos. Aqui vocês também podem se manifestar, se vocês quiserem. Com certeza. Tá aberta a porta, vocês são de casa aqui, entendeu? Mas a gente não pode ir contra a verdade dos fatos. Vocês foram a favor que continuasse o Campeonato Paulista. Exatamente, né? São esses clubes aí que são a favor. Mas, como tudo isso não bastasse, ontem, presta atenção agora, o jornalista Vene Casagrande, ele divulgou imagens de uma reunião virtual entre o presidente máximo do futebol brasileiro, o Caboclo, e os presidentes da Série A e B. O nosso querido jornalista Vene nos cedeu as imagens e a gente mostra para vocês alguns momentos dessa reunião que foi no último dia 10 agora. Presta atenção, presta atenção. Por gentileza, vamos pensar agora. Nós podemos parar o futebol. A Rede Globo não quer. Eu tenho a segurança que não. Ninguém quer. No dia que o governador do Maurício disser que pode, no dia que o prefeito de São Nunca disser que pode, eu não vou estar à mercê de nenhum deles. Eu vou, Andinho, Calhote, todos os presidentes, eu vou mandar no futebol brasileiro e vou determinar que vai ter competição, porque vocês estão f***os. Se não tiver, eu assumo o ônus por todos vocês. Vamos fazer um minuto de silêncio? É isso aí. Vamos falar um minutinho de silêncio?
Vergonhoso, né? Quando a gente... É lamentável. Ó, hoje, se eu sou o Caboclo, eu sairia com aquele saquinho de supermercado na cabeça. Vergonhoso. Lamentável. É lamentável. Vergonhoso. Né? Nem vou falar nada de outras coisas, porque nem vou querer entrar em rolo, em treta. Isso aí vai muito longe, né? Mas assim, o que eu Mário, que amo futebol, tô vendo isso aí eu te falo, você tem alguma expectativa do Brasil ser campeão de Copa do Mundo? Que país que tem um presidente falando um negócio desse, que você acha que nós vamos ganhar uma Copa do Mundo? Nós vamos ganhar uma Copa do Mundo de que jeito? Com o Neymar. Só o Neymar. Como que isso aqui ajuda a desenvolver o futebol? Me explica. Se nem uma crise sanitária, eu não estou nem falando político, tá? Tô falando sanitária. Uma crise sanitária que a gente está tendo mundial e os caras estão... quem está lá em cima quer poder. Ninguém está preocupado com outra coisa. O rolê é poder. Caio. É produto, né? Venda do produto, quer cumprir contrato, enfim. Coloca à frente de uma possível... do que está acontecendo no Brasil, né? De uma possível infecção, igual eu falei aqui ontem, de clube, de comissão técnica. Pô, o Novo Horizontino, o massagista, morreu menos de um mês do Novo Horizontino. O Novo Horizontino vai e apoia a FPF manter os jogos, sabe? Eu não consigo entender. E assim, lembrando que todo jogo, Mário, precisa de uma ambulância, de uma equipe médica, todo mundo tem que estar lá no estádio. Essa mesma equipe que muitas vezes poderia estar auxiliando vítimas de Covid-19 em hospitais, mas tem que estar lá no jogo porque tem que ter ambulância lá com a equipe médica. Então assim, olhando para todos os lados, sabe, não tem como você imaginar esse momento com o futebol no país. Mas a CBF é conivente com isso, depois a história vai falar. A CBF manda no futebol. Manda, e tem federações também, não é só a CBF principalmente, mas federações, a gente vê que está tendo jogo, né? No Sul, Rio Grande do Sul está tão grave quanto o São Paulo está tendo jogo, sabe? Rio de Janeiro, aí o presidente da CBF fala que vai mandar no futebol brasileiro. É surreal, não tem nem o que dizer. É lamentável. Um dia triste hoje pra gente que gosta de futebol. Hoje é um dia triste. E o Caio falou uma coisa que realmente você tem que pensar, né? A gente teve ontem um World Trade Center no Brasil. 3.000 pessoas morreram ontem por causa da vítima da Covid. E a quantidade de gente cada vez mais perto da gente que está morrendo. Vocês já pararam para perceber ou não? As estatísticas viraram conhecidos. É muito triste. As estatísticas viraram conhecidas. Isso é muito louco. Gente, força pra todo mundo. Vambora. Amanhã tem mais. Um dia triste hoje no futebol. Obrigado por sempre. Assiste a gente lá no Tela 2, tá bom? Obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Valeu.